Antes de Davi aparecer em cena, Israel vivia um período de instabilidade. O povo havia saído da escravidão no Egito, conquistado a terra prometida sob a liderança de Josué, e depois atravessado séculos sendo governado por juízes levantados por Deus em tempos de crise. Mas o povo queria mais. Queriam ser como as nações ao redor, que tinham um rei para liderar seus exércitos e garantir estabilidade. Foi então que Saul, da tribo de Benjamim, foi escolhido como o primeiro rei. Ele começou bem. Era forte, alto e carismático, mas rapidamente se desviou da vontade de Deus. Sua desobediência repetida, como oferecer sacrifícios sem esperar pelo profeta Samuel, poupar inimigos que deveria destruir e, mais tarde, buscar orientação em uma feiticeira, fez com que o Senhor rejeitasse seu reinado. Israel precisava de um novo líder, alguém segundo o coração de Deus. Deus envia Samuel a pequena Belém, a casa de Jessé, para ungir o novo rei. Jessé apresenta seus filhos, começando pelos mais fortes e mais velhos, mas Deus rejeita a todos. O profeta quase se engana ao olhar para Eliabe, o primogênito, mas o Senhor o corrige. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E então chamam o caçula, Davi, que estava cuidando das ovelhas no campo. Ele era jovem, ruivo, de aparência simples, mas possuía um coração cheio de fé e devoção. Samuel unge Davi diante de seus irmãos, e o Espírito do Senhor passa a agir poderosamente sobre ele. Davi continua no campo, cuidando das ovelhas, protegendo-as de leões e ursos com coragem que só quem confia em Deus pode ter. Esse período de simplicidade se torna sua escola espiritual. É nos campos de Belém que ele aprende a confiar no Senhor e compõe cânticos que mais tarde se tornariam os salmos que até hoje inspiram milhões. Enquanto isso, Saul começa a ser atormentado por um espírito maligno. Seus servos buscam alguém que saiba tocar harpa para acalmá-lo, e o nome de Davi é lembrado. O jovem é levado ao palácio, onde, ao tocar, a paz volta ao coração de Saul. Davi, sem perceber, já começava a trilhar o caminho que o levaria ao trono. Pouco tempo depois, os filisteus desafiam Israel. No vale de Elá, surge o gigante Golias, quase 3 metros de altura, armado até os dentes, lançando insultos contra o exército de Deus por 40 dias. Nenhum soldado tem coragem de enfrentá-lo. Davi chega ao campo de batalha apenas para levar alimentos aos irmãos, mas ao ouvir as provocações de Golias, sua fé se inflama. Ele não vê um gigante impossível de vencer, mas um homem que ousou desafiar o Deus vivo. Recusando a armadura de Saul, Davi vai ao encontro de Golias apenas com sua funda e 5 pedras. O gigante ri, despreza e o amaldiçoa, mas Davi responde com palavras que ecoam até hoje. Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Uma única pedra lançada com fé derruba o guerreiro, que parecia invencível. Davi corre, toma a espada do inimigo e corta sua cabeça. O povo explode em celebração, e o nome de Davi passa a ser conhecido em toda Israel. Com a vitória, Davi conquista prestígio, mas também desperta a inveja de Saul. Enquanto o povo canta, Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. O coração do rei se enche de ódio. Em contraste, Jonatas, filho de Saul, vê em Davi um verdadeiro irmão. Entre eles nasce uma amizade profunda, marcada por lealdade e proteção mútua. Enquanto Saul maquina planos para matar Davi, Jonatas se arrisca para alertá-lo e salvá-lo. Saul chega a oferecer sua filha Mical em casamento, esperando que isso fosse uma armadilha. Mas Davi cumpre a exigência absurda de trazer 100 prepúcios de filisteus, e ainda entrega 200. Mesmo assim, o ódio de Saul
não diminui. Ele tenta matar Davi diversas vezes, mas o jovem escapa, refugiando-se em cavernas e terras estrangeiras. Mesmo quando tem a chance de eliminar Saul, Davi se recusa. Ele entende que Saul, apesar de seus erros, ainda era o ungido de Deus. Essa atitude mostra não apenas sua paciência, mas também seu profundo respeito pela vontade do Senhor. A vida de Saul se encerra de forma trágica. Sem ouvir mais a voz de Deus, ele recorre a uma feiticeira em Endor, que confirma seu destino, a derrota e a morte. Na batalha contra os filisteus, o exército de Israel é esmagado. Jonatas e os outros filhos de Saul morrem em combate. O próprio Saul, ferido, se lança sobre sua espada para não cair nas mãos do inimigo. Quando a notícia chega, Davi não comemora. Ele chora amargamente por Saul e Jonatas e compõe um cântico fúnebre em sua memória. Essa atitude mostra o coração de Davi. Mesmo perseguido e injustiçado, ele não guardava ódio, mas compaixão. Davi é coroado rei em Hebrom, onde governa por 7 anos, e depois em Jerusalém por mais 33. Ele conquista Jerusalém, transforma-a na capital política e espiritual de Israel e traz para lá a Arca da Aliança. Sob seu comando, Israel alcança vitórias grandiosas contra filisteus, amalequitas, moabitas e outras nações. O reino cresce em poder e prosperidade. Mais do que conquistas militares, Davi fortalece o culto ao Senhor, organiza levitas e músicos e compõe cânticos que atravessam gerações. No auge de sua glória, Davi comete um dos maiores pecados da história bíblica. Ao ver Batseba, esposa de Urias, toma-a para si e, ao descobrir que ela está grávida, arma um plano para encobrir o erro. Não conseguindo, manda Urias para a frente de batalha, onde morre. Deus envia o profeta Natã para confrontá-lo. Ao ouvir a parábola da ovelhinha roubada, Davi se quebranta e admite: pequei contra o Senhor. Embora receba o perdão, Davi enfrenta consequências devastadoras. O filho de Batseba morre. Aminom, seu filho, abusa de Tamar. Absalão mata Aminom e mais tarde se rebela contra Davi. O próprio Absalão é morto em batalha e o rei chora desconsolado. Mais tarde, Adonias tenta usurpar o trono. A casa de Davi é marcada por tragédias, cumprindo a palavra de Deus de que a espada não se apartaria de sua família. Apesar das dores, Davi permanece firme em sua fé. Ele escreve salmos de arrependimento, como o famoso Salmo 51, onde clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Reina ao todo 40 anos, 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morre em boa velhice, rico, honrado e respeitado, e entrega o trono a Salomão, seu filho com Batseba. Mas seu maior legado não está apenas nas vitórias ou nas riquezas. Deus lhe deu uma promessa eterna. De sua descendência viria o Messias, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, chamado até hoje de Filho de Davi. Davi não foi perfeito. Foi guerreiro, pastor, poeta, rei e também pecador. Mas o que o diferenciava era sua disposição em se arrepender e voltar-se para Deus. Sua vida nos ensina que o Senhor não busca perfeição externa, mas corações quebrantados. Por isso, até hoje, ele é lembrado como o homem segundo o coração de Deus.